É doido isso. Mas é assim, tu tem um trabalho de atender o cliente, o registro, pra tramitar documentos. E eu sempre vou falar isso aí, cara, quando tu passa por esse tipo de situação, tem que valorizar teu passe. A pessoa da lei que me atendeu me ofendeu e eu gravei. Aí eu olhei, então tá, olha só com que tipo de pessoa eu tô lidando, né? Interessante. Às vezes o como tu te posiciona profissionalmente e com um regulamento debaixo do braço e entendendo o que que tu pode e o que que tu não pode falar. Isso pro cliente ou pra pessoa da lei que tá escudando essa pessoa. Porque eu, por exemplo, eu peguei o pessoal aí em saias justas, né? Por exemplo, a pessoa que me contratou não dava play nos vídeos, não queria ouvir o áudio, não dava play nem no áudio nem no vídeo. Eu fui contratado pra fazer o trabalho. Aí porque o trabalho não atendeu a expectativa, desculpa, mas desde o começo eu falei que poderia não atender. Aí queriam colocar a culpa em mim. Isso aqui eu posso deixar público porque obviamente não me expõe nenhuma das figuras. Mas é só pra deixar claro pra vocês, não sejam bobos, tá? E outra, aprendam a cobrar. Se vocês querem valer o que vale um iPhone, vocês têm que se portar como um iPhone. Tá? E fazer as pessoas se colocarem no lugar delas. Se elas não têm o conhecimento que vocês têm a respeito de área, e se vocês podem melhorar como um profissional, né, talvez me contratando e contratando outras pessoas que deem suporte em outras esferas dentro da topografia, vocês virem um profissional show de bola. Eu não vou ensinar tudo pra vocês porque eu não sei tudo da topo. E aí houveram coisas que aconteceram que eu vi, opa, peraí, tem coisa que eu tenho que rever. Eu não sou tão bom assim. E foi também quando eu conheci uns dois caras bem casca-grossa na topo, que não tem essa cara de pau aqui de estar na frente da câmera e falar, mas assim, ó, em campo e com equipamento, os caras deitam e rolam, os caras são casca-grossa. Só que eles não têm a oratória boa. Aí eu entendi o porquê que se paga caro por isso aqui. Porque é bom, porque dura, porque é mais confiável que os outros aparelhos e porque a câmera é fantástica. Se tu quer ser esse produto, primeiro, tu tem que te especializar, buscar informação. Tu tem que melhorar o teu conhecimento. Tu tem que estar atrás de normativas novas, de uma forma de trabalhar mais adequada. Tu tem que ir atrás disso, para ser esse produto. E aí depois tu tem que incorporar no teu valor isso aqui. E te vender como um cara premium e entender que tu tem que ser premium. Que tu tem que entender um mínimo assim de como te escudar juridicamente, como criar provas a teu favor, como relatar as coisas, como melhorar teu vocabulário. Isso tu é obrigado a fazer. Porque senão tu vai ser sempre esse aqui, ó. A coisa mais xing-ling. Tem vezes em que eu dou respostas que são ríspidas, sim. Teve gente que se ofendeu comigo. Eu simplesmente chegar e dizer, cara, se tu quer que eu te dê uma resposta, pô, já manda um áudio, aí eu já mando o texto. Não me manda olá e espera até eu te responder. Porque, cara, às vezes tu tá no meio do mato batendo facão. Às vezes tu tá em sala de aula, dando aula pra alguém. Ou às vezes eu tô aqui na web, com o Meet aberto e eu ali, transmitindo conhecimento pra alunos, alunas, enfim. Então tem gente que me contrata pra aprender comigo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Nótria. E eu vou hoje relatar pra vocês uma confusão que houve aí, enfim, faz um tempinho já, deve fazer mais de um ano, onde o pessoal me contratou. E aí eu passei no orçamento, que era 50% do valor no momento de ir a campo e 50% do valor quando eu entregasse prancha e memorial, né? Prancha de desenho e memorial. E aí, por uma série de conversas e devaneios da pessoa, onde ela não entendeu, ela não parou para ler as coisas do orçamento, e aí depois ela quis condicionar um monte de fatores até o ponto de eu falar com o advogado dela. E aí, pasmem, eu tenho relatos das conversas, eu tenho muitas das coisas arquivadas, né? E aí houve um dia em que a pessoa do meio do direito que ajuda essa cliente me ligou e me desaforou, porque daí eu cobrei posicionamento, não dava resposta nunca, né? A pessoa, no caso. Essa pessoa não dava resposta nunca, aí eu mandei um texto, né? E tentei ligar. Ah, ficou ofendida a pessoa, né? Aí me ligou e me desaforou, e eu gravei a conversa. Então, assim, vamos dizer que tentou me desabonar de forma severa. Eu nem vou colocar aqui pra vocês. Eu tenho isso comigo, tá? Então, e aí outra, pra cliente, no caso, pra pessoa cliente. É que eu sempre uso no feminino porque é o que a gente condiciona, né? Tratar sempre no feminino, porque daí não se sabe qual. Aí a pessoa que me contratou, eu sempre informo as coisas por áudio ou por vídeo, daí eu gravo a tela aqui e explico, que é o jeito mais didático possível. Olha, por tal coisa, por tal motivo, assim assado, foi feito dessa maneira. Justamente por quê? Para que eu não tenha que desempenhar um tempo, ou destinar um tempo a escrever. Mas aí a pessoa, desaforada como é, né, e sem o menor respeito pelo profissional, né, que foi contratado, que foi lá a campo, que adentrou uma área de mata fechada, que não é mexida, sei lá, mais de 20 anos, que teve que junto bater facão, sendo que nem era algo que tinha sido contratado. Então eu tive que ajudar a pessoa destinada a me mostrar os marcos da área, e que não conseguia encontrar, e que subiu o morro com uma motosserra e um facão e a motosserra não ligava depois. Aí eu tive que ajudar, carregando os equipamentos, sem auxiliar, então um bag para carregar o tripé, o outro bag para carregar os bastões, que eu uso dois, e a mochila nas costas com os receptores, né? Então, afinal, não se pode fazer levantamento rural sem GNSS. Tem gente fazendo. Enfim,
Nem vou dizer nada a respeito disso aí. Aí fui lá, subi aquele morro e tal. Óbvio que eu não vou dizer nomes das pessoas envolvidas, não vou dizer a cidade, porque senão, né, eu acabo entregando pra vocês demais aí. Mas assim, ó, voltei de lá com alergia, tive que tomar remédios, peguei lá alguma virose, não sei dizer o que que é, porque afinal eu andei numa mata fechada, onde daqui a pouco eu tava passando por árvores com, sei lá, algum tipo de polinização diferenciada. Alguém talvez passou por ali, largou algum tipo de veneno, alguma coisa. Enfim, eu andei em lugares por onde supostamente ninguém passava. Então, desafio, né? Mas assim, não reclamo disso da minha profissão. O que eu não gosto é quando as pessoas acham que elas podem tripudiar as outras, né? Porque elas talvez tenham mais canudo, tenham uma formação maior. O que é o seguinte, se formação fosse sinônimo de inteligência e de conhecimento pleno, as pessoas não teriam falado as bobagens que falaram. E eles acharam que eu ia me intimidar, que eu ia ficar com receio de falar as verdades, por, sei lá, tratarem a gente como, é um técnico em topografia, é um bocó que anda no meio do mato e não sabe nada. Então ele vai ficar intimidado por mim. Só que o problema é assim, gente, eu já fiz perícia pro Tribunal de Justiça. Eu tenho contato com uma infinidade de advogados. Quando eu mostrei os fatos para as pessoas que eu conheço, os caras riram. E falaram assim pra mim, cara, vai pra cima. Não te intimida não, não te acua, porque senão, se tu baixar a crista, tu vai te incomodar. Então aqui deixar até um relato pra vocês disso, tá? E agora eu vou mandar aqui pra vocês o texto que eu escrevi pra pessoa, no caso. Não existe o que desabone o meu trabalho. Fiz um juramento junto aos meus colegas de escola Bom Pastor, ao qual me conferiram as atribuições de sempre trabalharmos em prol da lei, de forma imparcial com qualquer pessoa. Não podemos desfavorecer alguém em detrimento de favorecer outra pessoa. Não faz sentido minha ida a campo ser contra quem me contrata. Logo, não teria por que eu lhe desfavorecer ou manchar minha reputação com isso. Em campo, coletamos as informações que lá estão e também ouvimos os relatos das pessoas que têm estabelecidas suas demarcações, e há algum tempo já, né? Aí coloquei entre parênteses, quem as altera pode ser punido. Ou seja, se alguém mentiu, essa pessoa não fui eu. Vamos lá, sequência. Sobre as diferenças de polígono, no início, porque anteriormente eu havia mandado para a pessoa um polígono, e aí eu vi que tinha uma forma estranha e eu só quis relatar. Olha, eu estou dando sequência, só não te entreguei porque tem uma divergência. Mas a pessoa não deu print, aliás, não olhou o print, não deu play nos vídeos. Eu mandei vídeo em modo restrito aqui do canal, para a pessoa ir lá, clicar, olhar e eu relatar o porquê que nem eu concordava com o polígono. Mas já vamos lá. E aí mandei áudio, a pessoa não queria ouvir. Bom, a minha parte eu tô fazendo. E até fica aqui também isso, registrado aqui, porque eu gravei em vídeo todas as conversas, tudo que eu mandei para poder parar uma hora e mostrar. Não, tá tudo aqui, tá relatado. Os arquivos estão dentro do canal. E aí eu quero guardar isso justamente assim, ó, é uma coisa que eu vou usar no futuro e vocês, né, que são ou os meus concorrentes ou parceiros, aprendam isso. Nós trabalhamos não só para o cliente, nós trabalhamos para os registradores. Logo, nós trabalhamos também com a lei. Então, a minha recomendação, e essa é de graça, tá? Essa eu não vou cobrar. Que tem gente aí que, enfim, reclama quando eu digo que quero cobrar por algumas informações. Afinal, eu paguei para ter muita informação. Uma coisa que tem que deixar claro a vocês, tenham um bom advogado. E entendam o que vocês têm que fazer em campo, o que deve ser feito e o que não deve. Entendam que vocês têm que ter prova de tudo que vocês estão fazendo, e às vezes é necessário filmar o que estão fazendo. Eu tenho filmagens dentro da propriedade em 3 dias diferentes, então eu tenho muito relato, tenho muita coisa para me embasar disso. Por isso que eu tô seguro, não expondo o nome das pessoas, a área, matrícula e nada, não tem aqui o que traga alguma interveniência, né, de alguma punição. Só que eu tô compartilhando com vocês algo que existe uma mesquinharia em alguns clientes, e existe uma mesquinharia no mercado. Então, assim, vocês têm que aprender. Quem é topógrafo, aprenda a cobrar. E cliente, entenda uma coisa. Se vocês estão utilizando os poderes de um advogado, o advogado não é Deus. Ele pode conhecer mais de lei do que um topógrafo. Mas o topógrafo, às vezes, em direito imobiliário, ele conhece muito mais do que um advogado. E que me desculpem, eu não sei tudo da lei. Claro que não. E também, provavelmente, não sei tudo de direito imobiliário. Mas eu sei como me posicionar para não deixar as pessoas tripudiar em cima de mim. Isso é fato. Continuando. Sobre as diferenças de polígono no início, foto de print. E
das outras duas alterações posteriores, onde citei quem divergia de mim. E aí coloquei confrontantes, porque houve um certo conflito, mas não foi nada assim que eu vi que ia à justiça. As pessoas não estavam concordando, porque na verdade a pessoa que era para me levar para os marcos certos não estava levando. E eu em campo no primeiro dia não entendi muito bem isso. Aí no segundo dia eu comecei a perceber, cara, o cara que tá me levando para mostrar os marcos tá perdido. Ele não fez uma triagem anterior, ele não foi abrir as picadas anteriormente. E aí a pessoa que estava ali para me conduzir estava perdida. E aí eu comecei a confiar mais no que os outros falavam. Então de um jeito que eu tentei apaziguar as emoções do cara, o mateiro que estava ali me mostrando, eu fingia às vezes que coletava o que ele estava dizendo, pegava um ponto ou outro justamente porque precisava mesmo daquelas informações, mas às vezes eu ia para um lugar ouvindo o que ele estava falando e eu sei que tu tá errado. E aí eu ouvi os outros. E eu já vou chegar no final disso aqui, mas eu quero terminar de ler o que eu respondi à pessoa no final. E aí virou um silêncio sepulcral. Com certeza a pessoa ficou ofendida, mas aí, cara, paciência. Eu fiz um juramento lá. Eu estendi meu braço, no que hoje o pessoal, se a gente fizer a saudação, chamam a gente de bigodinho, né? O bigodinho de Plutão, eu falo desse jeito, vocês sabem. O cara da Alemanha dos anos 30 e 40. E a gente faz com a mão estendida daquele jeito o juramento perante a bandeira. E assume que não vai fazer nada que desabone as outras pessoas, ou que traga algum dolo, algo que desaproprie um pedaço, uma fração de área, quanto mais a área inteira. Aí é pecado mortal da nossa profissão. Agora eu vou só com o texto direto aí para que vocês não percam a paciência. Então assim, posteriores, onde citei quem divergia de mim, confrontantes, que havia uma inflexão, ou seja, em vez de ser uma reta, uma inflexão, no alinhamento ao sul da área. Expliquei os aspectos da primeira fase em vídeos e áudios, e na segunda fase de ajustes de polígono, justamente para deixar o mais claro possível. Foi onde eu mandei áudio e vídeo explicando. Eu gravei a tela e mostrei dentro do Google Earth o que estava rolando. A pessoa quis dar play e ouvir? Vamos lá. Então, de minha parte, nada faltou. Sua insatisfação quanto ao tamanho da área fica por conta de diferenças em documentos. Porque, de fato, um documento havia uma área muito maior e na matrícula uma área menor, e quando eu cheguei lá estava ligeiramente maior. Era aqueles tantos hectares mais um pedaço. Aí, diferença de documento. Sendo que ela, no caso a área, está ligeiramente maior do que a matrícula, que comumente ocorre o contrário devido às técnicas ultrapassadas e não permitidas em normas atuais da utilização de trena ou teodolito. Então, quando alguém fala em trena e teodolito, cara, manda essa pessoa pastar, tá? Se alguém ainda faz levantamento com nível óptico, apenas trena e teodolito, esqueça, tá? Essa pessoa não atende à norma. Ela não vai ter memória de cálculo para produzir os insumos para depois ser auditado. Informação gratuita. Atualmente, indo à área com as dimensões que a área de sua família tem, um juiz nem aceitaria o levantamento. Voltando ao aspecto dos documentos, diferença entre ITR e matrícula, que nada tem a ver com o trabalho em campo e a triagem deles, documentos. Pode ser ainda problema de pressão no ouvido. Pode ser realizado até pelos seus advogados, essa triagem de documentos, pois se tratam de documentos públicos. Qualquer pessoa pode consultar, basta citar o motivo da consulta. Agora está terminando o texto. E observo também que você, pessoa, se negou em parar para me ouvir, seja em vídeos, em áudios, e agora condiciona o pagamento a conversar com o seu advogado, advogada. Fator que gera desacordo comercial entre nós. Por isso aqui essa pessoa não esperava, né? O que foi estabelecido lá atrás era o que eu coloquei entre aspas, ao lhe entregar o levantamento memorial PDF, o levantamento e memorial em PDF eletrônico, estava escrito no orçamento que eu receberia os outros 50% pendentes. Ou seja, na entrega dos arquivos eu receberia os outros 50%. E a pessoa essa ficou revoltada e queria que eu falasse com o advogado, advogada, enfim, para explicar para a pessoa lá da lei, para daí essa pessoa com a família pudesse entrar em acordo. Nós pagamos o restante ou não? Mas peraí, só um pouquinho. Eu tenho prova de que eu fui na área. Eu entreguei os arquivos, estava lá tudo pronto. Aí a pessoa, no seu devaneio, da sua altivez, com todo o seu rancor no coração e sua soberba por causa de livros e formação, achou que podia tripudiar em cima da profissão e dizer que eu, sei lá, estava errado em cobrar. E aí o argumento, né, faltam 2 parágrafos aqui curtos para eu terminar. O argumento dessa pessoa foi dizer assim: tu entende que eu fico numa condição muito difícil de explicar para minha família?
Tá, mas tu entende, só que é o seguinte, se tu já tivesse me pago, nós não teríamos entrado em conflito. Nós já teríamos marcado uma reunião, eu e toda a tua família, para eu explicar a respeito da área. Só que ninguém quer parar para ouvir o áudio, ninguém quer parar para ouvir o vídeo. Né? Ouvir e dar play e olhar o que eu estava mostrando didaticamente ali. Olha, o motivo de ter sido isso aqui no início, isso aqui no meio e agora isso aqui no final é por tal ponto, tal ponto e tal ponto. E nós chegamos à conclusão, é isto aqui que tem na tua área. Pois existe um travessão judicial. Um travessão é o seguinte, é um alinhamento que alguém da lei mandou, ordenou alguém lá na área implantar aquilo. E aquele travessão era divisa para todas as áreas, num sentido e no outro, ou seja, na parte oriental e ocidental. E dali, todas as áreas iam de encontro àquele travessão. Aí depois, pegando mais informações posterior à minha ida à área, deu, beleza. E aí eu tive a sorte de um colega meu, ou seja, nós somos da mesma turma, ele fez o levantamento da área ao norte e fez o levantamento da área ao sul. Aí ele identificou os outros alinhamentos que o cara, na minha ocasião, não havia falado. Que ele não sabia o que ele estava fazendo. Aí eu, com os pontos dele, mais os meus, da minha área, nós começamos a mosaicar. É isso aqui. Perfeito. Fechamos a área, fechou ali certinho. E aí a gente entrou em acordo, obviamente, eu e o outro topógrafo, porque se ele levantou 2 áreas confrontantes, só faltavam as outras 2 leste e oeste, né? Aí nós comentamos, só pode ser que alguém vendeu a área e não colocou lá no ITR. Uma área foi fracionada, foi gerada uma nova matrícula e o que sobrou ficou aqui nessa matrícula. Ponto. Zé Fini. E aí tem que encontrar outra matrícula, ver o tamanho do polígono, a outra pessoa tem que medir a sua propriedade, eu já tenho uma pista de qual lado é, devido à travessão judicial. E aí nós entramos em acordo, é isto. Só que a pessoa para ouvir? Não para ouvir. Aí eu tive que explicar pra pessoa da lei, que eu não quero falar nem o sexo da pessoa, né, o gênero, para não causar problemas aqui, né. E, enfim, eu tenho uma reputação a zelar e vou dizer pra vocês que eu nunca vou errar. Olha, é difícil um profissional passar, sei lá, fazer 1000 levantamentos e nunca errar. Muito provavelmente quem estudou estatística aí sabe, né, de 1000 trabalhos, tu erra. Tem gente que erra logo no começo, tem gente que erra no meio, tem gente que erra no final. Vou dizer pra vocês que eu nunca vou errar? Não, mas faltar com a verdade sobre o que eu fiz, isso não, isso jamais. Porque eu tenho um juramento. E eu sei que eu tô passível de ou responder a algo judicial, ou ter a carteira cassada, e dependendo da bobagem, se for muito grande que eu fizer, cadeia. Mas isso é mais difícil, ainda mais com a nossa jurisdição. E outra, não agindo de má fé, né? Então, e eu não ajo de má fé. Eu posso um dia ser induzido ao erro, ok. Isso sim. Agora, eu deliberadamente ir lá e propositalmente colocar no lugar errado, não. Isso não. Isso vai contra tudo que eu aprendi e contra a minha criação também, né? Vamos lá, os 2 últimos parágrafos, ó. Para matar aqui, eu pratico o método de enviar áudios e fazer vídeos justamente por transparência e clareza com as informações. Nem sempre por ser alguém que vai a campo, que passa por reuniões, às vezes aqui na web, e reuniões presenciais, e que também dá aula, eu consigo parar para escrever tudo. Mas jamais deixo de informar clientes. Aqui foi patada final. O motivo de colocar cópia controlada... Bom, daí aqui é uma coisa minha aqui a respeito de arquivos, né? Mas é isso, gente, tá? Eu vou deixar isso na descrição do vídeo. É óbvio que só essa finaleira aqui não. Que é uma coisa bem pessoal minha, né? De um jeito de trabalhar, mas não tem nada aqui que seja complicado. Mas, gente, é isso, tá? Eu acho que é bom eu passar essa informação pra vocês e deixar isso registrado aqui, porque, assim, existem pessoas que por canudo, elas acham que estão acima de ti, porque daí, por exemplo, várias vezes eu vi da pessoa uma certa arrogância, tu explica demais, ou, tu explica como se eu fosse uma pessoa incapaz de compreender. Claro que não usou esse termo, né? Usou coisas muito mais chula, mas eu vou ser elegante aqui nesse momento. Quando eu falo de mim, eu falo palavrão. Quando eu vou me portar aos clientes, eu falo diferente, tá? Mesmo às vezes com raiva no coração, que eu deveria falar coisas que eu gostaria, eu não vou ser um idiota, né? Perante a lei, porque eu sei que isso pode ser usado contra mim. A vontade de falar coisas pesadíssimas é grande, mas aí eu falo em casa, aqui para minhas paredes. Agora, para a pessoa, eu sou elegante. Mas assim, essa pessoa aqui tem uma certa formação. Obviamente, o viés político dessa pessoa não compactua muito com o meu, né? Aí quem já acompanha o canal aqui há mais tempo sabe do que eu tô falando. Mas isso aqui foi uma coisa assim que me deixou
bem chateado, bem irritado. Porque daí eu pensei, poxa, a gente se esforça lá. Eu tive com um curso de topografia um investimento aí que deve ter, por baixo, foi uns 20 mil. Por baixo. Se não foi bem mais, tá? Eu deduzo que ao final do curso de 2 anos e meio, eu devo ter investido, porque eu não gastei, né? Nesse caso, eu investi em conhecimento. Deve ter sido aplicado aí uns 23, 25 mil. Depois equipamento e máquina aqui para processar dados, que hoje virou mais uma máquina de edição de vídeo. Quem acompanha aí sabe de outros vídeos anteriores que hoje eu trabalho muito mais dando aula e editando vídeo do que com a topografia. A topografia ainda é o que melhor paga, rapidamente, mas decaiu muito desde as mudanças políticas, mudou muito meu ramo, meu setor. Aí entra aquela coisa, não vou falar de esquerda e direita, porque quem acompanha aí mais já sabe, né? Eu não apoio o governo atual. Né? E me acho no direito, se a democracia não é relativa, eu me acho no direito de não concordar. Mas falando da Topo, tem gente, cara, que vai tripudiar em cima de vocês. Tem gente que vai tentar desabonar o trabalho por formação. Aí porque teve lá no 1900 e Guaraná com rolho uma cadeira onde teve contato com os equipamentos, acha que domina o assunto. Se dominasse o assunto de verdade, pararia para me ouvir. Porque daí teria como fazer contraponto. Agora, todos os aspectos onde foi feito contraponto, em todos eu respondi categoricamente, inclusive a pessoa da lei. Porque aí foram feitas perguntas de maneira tão estapafúrdia e querendo me colocar contra a parede, porque assim, ó, eu fui contratado para fazer o trabalho. Aí porque o trabalho não atendeu a expectativa, eu, desculpa, mas desde o começo eu falei que poderia não atender. Aí queriam colocar a culpa em mim. E assim, por várias vezes foi colocado em texto como se, não, tá, tem algo muito estranho. Só que daí é óbvio, a pessoa em nenhum momento perguntou o fulaninho de tal, ou a ciclaninha de tal, que foi contigo na área lá e te mostrar os marcos, te mostrou as coisas certas, ninguém questionou a pessoa. E essa pessoa lá, no lugar, ela tem já uma reputação de ser uma pessoa meio perdidona, assim, quando chega pra mostrar a área. De que anda por caminhos errados. E depois eu fui ver onde eu montei uma terceira base, tava fora da propriedade do cliente. Ainda bem como emite sinal longe, né? Eu poderia caminhar com outro equipamento e pegar os alinhamentos necessários, mesmo distante da base. E eu coloquei a base no terceiro dia, ou no segundo dia. Eu coloquei a base fora da propriedade do pessoal. E contanto que a gente caminhou, tá, eu via pela distância, assim, com os pontos anteriores, quando eu montei o equipamento, eu, cara, tem algo estranho aqui, mas como é que eu vou ir contra a pessoa que tá aqui me auxiliando? Foi naquele dia que eu tive a certeza, realmente, essa pessoa que destinaram aqui a me mostrar, não consegue mostrar nada, tá perdida, tá viajando em Nárnia, caiu da espaçonave. E aí quiseram botar a culpa, claro, as pessoas, quando elas contratam um trabalho, elas sempre querem achar o culpado. E aí, às vezes, o culpado não é quem tá próximo de ti, o culpado é o outro. Aí eu que saí da minha cidade para andar, sei lá, vou chutar aqui 80, 50 quilômetros, nem sei, para me deslocar quase para fora bom, fui fora da minha região, né? Aí fui lá para fazer um trabalho bacana, honesto. Eu tava felicíssimo com o trabalho. Aí, porque pô, tô saindo da minha cidade para vir a outra fazer um trabalho, não é qualquer área, é uma área considerável. Eu tava feliz. Tomei café, gente, tô ficando velho, dá refluxo. Eu feliz pra caramba, motivado com aquilo, né? Aí eu chego depois um balde de água fria. E aí, detalhe. A pessoa levou do combinado. E condicionou o pagamento a falar com a pessoa da lei. Deu olho assim, deu, cara, que esquisito, hein? Que estranho. Que pessoa... Enfim. Nada a comentar a respeito disso, né? Porque eu fico chateado do quanto o mercado ele tá prostituído. Agora é um toque, se alguém conseguiu vir até o final, né? Eu fico chateado dos preços praticados, cara. Quando a gente tem responsabilidade técnica. Quando tu faz um levantamento topográfico, é o teu e o do cliente na reta. O juramento lá, quando tu te consagra topógrafo, quando tu te habilita a profissão de agrimensor / topógrafo, tu faz um juramento e assim, é o teu e o da pessoa na reta sempre. Até que um dia alguém faça outro levantamento, gere uma outra TRT ou ART, e aí a tua anterior cai fora, né? Então, mas assim, tu tem responsabilidade jurídica, responsabilidade legal, junto com o titular da propriedade.
E isso pode ser perpétuo, pode ser até o fim da tua vida, se não ir outro técnico na área para fazer o levantamento. Né? Porque daí se vai outro, aí às vezes lá que ocorre uma cagada, no caso, né? Agora, não, agora como eu tô falando de mim, nos aspectos profissionais, é o momento que eu posso falar palavrão. E, cara, é isso. A gente tem que entender que é responsabilidade. Tu pode te incomodar com isso. Então, fato é, e uma tecla que eu sempre bato, o topógrafo tem que aprender a cobrar, cara. Tem que melhorar os preços no mercado. E por que que eu digo isso? Por exemplo, ó, esse celular, eu ganhei ele, tá? Eu não precisei comprar ele, porque eu não compraria. E é porque eu não gosto da marca? Não. Com o tempo, tá? Minha mulher sempre usou a marca iPhone. Vou fazer uma comparação com vocês. E eu ria, né? Debochava. Android é melhor. Não só eu uso, como eu tenho dois. Tá? Inclusive aqui um tá com a capinha bem detonada. Aqui eu falo sobre edição de vídeos e aulas de CAD, geralmente. Aqui eu também falo um pouco de aula de CAD, mas aqui é o número profissional. Aqui os clientes entram em contato comigo. E esse aqui é meu número particular, para eu ter vida privada. Chega sexta-feira de noite, sábado de manhã, quando eu vejo, não tive retorno, eu desligo essa tranqueira aqui, porque ultimamente tem me dado desgosto isso. Né? Porque é só gente ou pedindo dica, e que é de graça, né? Mas é isso, com o tempo parou, graças a Deus. Depois que eu coloquei lá, eu cansei dessa pergunta, deu uma aliviada isso. E tá vindo agora a gente me procurar para ter aula e tal, e isso, pô, bacana. Quando o cara vem buscar conhecimento e quer pagar, cara, eu posso até cobrar um valor simbólico, mas desde que eu tenha o meu tempo remunerado, cara, vou te ensinar tudo que eu sei com prazer. Tá? Porque um dia eu também não soube e eu tive que investir em mim para aprender. Mas é assim, ó, quando, por exemplo, acontece isso, tá? Isso aqui já faz um tempo, já faz mais de um ano, eu acho, que ocorreu. Tanto que isso aqui foi antes das catástrofes aqui no Rio Grande do Sul, tá? Que rolou essa treta toda. Então esse número aqui eu faço questão de desligar ele sexta-feira de tarde, sábado, quando ninguém me dá bola, eu vou ali, ó, desligo. Mas eu amo minha profissão, eu deixar bem claro pra vocês isso. Acho a topografia, a agrimensura, quando tu tá em campo, quando tu desenha aqui, eu acho fantástico. Eu só não gosto da parte do memorial e tramitar com os documentos dentro de registro. Isso eu acho um porre. Porque sempre tem que começar aquele blá blá blá. Tem registros onde eu já tenho amizade com as pessoas, então eu me dou super bem lá. Chego lá, converso, brinco, né? Se bobear, tomo um cafezinho, pago até uma caixa de bombom pro pessoal, porque são pessoas que eu gosto. São pessoas que me ajudam a fazer o trabalho e eu ajudo as pessoas também no registro. Mas quando tem que ir pra um lugar novo, que daí começa todo aquele blá blá blá, e sempre quando tu chega lá, eles acham que tu vai pra tocar pedra neles, que tu vai pra brigar, e não é. Às vezes tu vai apenas para não, eu vim aqui só para resolver o problema do cliente, eu quero lidar com vocês da melhor maneira possível. Mas é que essas pessoas do registro, elas estão acostumadas a levar pancadas de clientes. Então às vezes quando tu vai pedir uma instrução, a pessoa já vem aqui, ó, com 1000 pedras na mão e com sangue no olho, né? Parece que vai crescer os dentes aqui, o canino, para virar vampiro na hora. Daí tu fica, meu Deus do céu. Não, eu chego aí com uma rodela de alho pendurado e uma cruz, né? Um crucifixo na mão porque e benzedura, porque tá louco. Mas é doido isso. Mas é assim, tu tem um trabalho de atender o cliente, o registro, para tramitar documentos. E eu sempre vou falar isso aí, cara, quando tu passa por esse tipo de situação, tem que valorizar teu passe. Tu não tem que te vender por 200, 300, 500 pila, cara. Tem cara se vendendo por isso, meu. É inacreditável. Aí vai de estação total apenas, quando às vezes precisa de um gel. Não sabe o que tem que preencher, não sabe os insumos que tem que entregar. Que às vezes tem que entregar pro cliente também parte do que tu fez. Aí entendam como quiser isso, né? Como eu falo, eu não vou explicar para vocês. O topógrafo ele tá passível de ser auditado em qualquer levantamento. Ah, mas eu nunca vi falar que alguém foi auditado. Eu nunca conheci um topógrafo que foi auditado. Nunca conheci um, mas eu sei que já foram. Tá? Inclusive, quem tá aí do outro lado pode ser auditado um dia. E aí assim, ó, não digam que eu não avisei. E aí quando eu falo de preço, né, o valor cobrado, e por que eu falei aquela hora do iPhone? Agora eu lembrei do que eu ia começar. A minha mulher ria, porque enquanto eu troco a cada 2 anos, 3 de aparelho, ela ficou 6 anos com o último iPhone dela. Aí, quando eu vi, porque agora a gente mora debaixo do mesmo teto, antes a gente namorou um tempão, cada um na casa de sua mãe. Aí eu via isso, cara... Aí eu entendi o porquê que se paga caro por isso aqui. Porque é bom, porque dura, porque é mais confiável que os outros aparelhos, e porque a câmera é fantástica. Não adianta. Se tu vai usar rede social, esse aparelho aqui, ele é a lei.
Ele é a plataforma que melhor funciona lá. Então não adianta, tem um valor agregado nisso, porque é um produto acima dos outros. Tá? A gente deveria achar normal ter esse aparelho. Mas não, por causa do nosso bolso, e por causa de escolhas políticas ruins, por causa de uma série de coisas, a gente tem que comprar essas fubangueiras aqui, que eu nem vou mostrar o aparelho. E não é que ele é ruim, a câmera desse aqui é boa. A câmera desse aqui parece estar gravando dentro de uma batata, que é o meu número profissional. Esse aqui, a câmera é terrível. O algoritmo dele dentro do WhatsApp, que ouve a tua voz e transforma em texto, é bem melhor. Só que, melhor que os outros. Porém, requer alterações manuais. Mas é um telefone inferior em durabilidade e em tudo. Mas se bem que vou dizer a real pra vocês, tá? Não ganho um centavo pra falar isso. Redmi em durabilidade é o que chega mais próximo do iPhone mesmo. Outras marcas... Então Redmi, por favor, me patrocine. Xiaomi. E aí, desculpa se daqui a pouco vai parecer soberba, arrogância. Mas eu sou esse produto aqui. Eu sou esse produto. Eu não sou esse produto. Tá? Então, se tu quer ser esse produto, primeiro, tu tem que te especializar, buscar informação. Tu tem que melhorar o teu conhecimento. Tu tem que estar atrás de normativas novas, de uma forma de trabalhar mais adequada. Tu tem que ir atrás disso, para ser esse produto. E aí, depois tu tem que incorporar no teu valor isso aqui. E te vender como um cara premium e entender que tu tem que ser premium. Que tu tem que entender um mínimo, assim, de como te escudar juridicamente, como criar provas a teu favor, como relatar as coisas, como melhorar teu vocabulário. Isso tu é obrigado a fazer. Porque senão tu vai ser sempre esse aqui, ó. A coisa mais xing-ling. A coisa que é vendida barata e que dura menos. Tu é volátil, tu é suscetível. Então, o que eu recomendo aos topógrafos? Em primeiro lugar, se possível, se tu não gosta de ler, e eu vou dizer a real pra vocês, como eu já passo o dia lendo artigos e coisas de outros assuntos, né, que tem a ver com inteligência artificial, com edição, porque no momento atual eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, é o que tá me mantendo. A Topo, ela de vez em quando aparece para complementar, mas eu vivo da edição hoje. A Topo eu faço como plus. Porém eu sei que é fase. Vai chegar um momento em que a topografia vai voltar com tudo e talvez eu vou ter que largar o que eu tô fazendo e focar nisso aqui. E botar outras pessoas para fazer a parte da edição para mim. Mas enfim, isso é outro papo. Mas para tu ser o produto premium, tu tem que te portar como premium. Então tu vai ter que buscar informação. Tu vai ter que saber te defender, então tu tem que ter uma boa oratória. Tu tem que buscar palavras que traduzam, que tenham condições de dar à pessoa, que desde que ela não tenha um QI de chimpanzé, que ela consiga compreender as coisas, e tu ter uma oratória que tu passe a informação de uma maneira clara. Então a primeira coisa, busque informação. Se tu não gosta de ler, busque em vídeo. Busque um curso que te ensine em vídeo. E aí se tu puder ler uma meia dúzia de artigo ali, pelo menos uns parágrafos, ou se tu não sabe fazer isso, pagar para alguém fazer, usar uma inteligência artificial para resumir e explicar como se fosse pra uma criança de 10 anos, que daí tu vai conseguir compreender bem. No que tu conseguir compreender bem, tu consegue ensinar outras pessoas ou transmitir essa informação. Então essa é outra dica. E, bom, acho que é isso, cara. Basicamente é isso. Tu tem que saber armazenar as informações, documentar as coisas, saber te portar quanto ao cliente na hora de entrar e sair do ambiente. Então, assim, tem vezes em que eu dou respostas que são ríspidas, sim. Teve gente que se ofendeu comigo. Eu simplesmente chegar e dizer, cara, se tu quer que eu te dê uma resposta, pô, já manda um áudio, aí eu já mando o texto. Não me manda olá e espera até eu te responder. Porque, cara, às vezes tu tá no meio do mato batendo facão. Às vezes tu tá em sala de aula, dando aula pra alguém. Ou às vezes eu tô aqui na web, com o Meet aberto e eu ali, transmitindo conhecimento para alunos, alunas, enfim. Então tem gente que me contrata para aprender comigo. E aí? Tem nada que desabone isso, né? Eu não me sinto menos topógrafo ou pior por causa disso. Mas é a realidade. Eu tô tendo que driblar as coisas desse jeito. É fase de adaptação. Afinal, eu não sou uma macroempresa com nome há 20 anos no mercado. Eu sou um cara que começou em 2019 e que começou a ter uma certa relevância de 2020 para cá. E que nos últimos 2 anos, 3, quando fez trabalhos muito bons. Fez trabalhos assim que é a pica da pica. Que talvez algumas pessoas não conseguiriam resolver. Tá? Que é aquela coisa que, pô, tu pega tudo bem esculhambado dos outros e aí tu tem que tirar a nuvem que tá na frente, né? Eu ia dizer uma outra palavra, mas essa é melhor. Tirar aquelas nuvens, aquele embaraço, e enxergar a coisa, ah tá, o que ocorreu foi isso aqui, por isso que o resultado foi esse. E aí tu vai lá e faz o teu trabalho daí em cima daquilo.
É quase que uma pesquisa forense em cima da execução dos outros, tá? E vou dizer pra vocês, não tenho soberba nenhuma a respeito disso aí, sabe por quê? Eu já teve uma época que eu fui mais arrogante. E aí eu achava, bah, que eu sou um ninja. E aí houveram coisas que aconteceram que eu vi, opa, peraí, tem coisa que eu tenho que rever. Eu não sou tão bom assim. E foi também quando eu conheci uns dois caras bem casca-grossa na topo, que não tem essa cara de pau aqui de estar na frente da câmera e falar, mas assim, ó, em campo e com equipamento, os caras deitam e rolam. Os caras são casca-grossa. Só que eles não têm a oratória boa. E eles não têm também a cara de pau de estar diante da câmera. Eu dei a cara pra bater. Vai ter gente que vai me detestar ao longo do caminho? Cara, paciência, faz parte. E vai ter gente que vai dizer, pô, esse cara é bom, gostei dele. Né? E é com esses que, obviamente, eu quero conectar. Então, cara, se tu vê em mim algum potencial pra te dar aula da topografia, de CAD, de softwares diversos ali, porque eu já usei métrica, já usei Data GeoSys. Eu só não usei o Autotopo e ainda não tive a oportunidade de usar o Doom Topografia. E tô no fim aqui fazendo propaganda de graça. Por uma questão de custo e benefício, o Félix mesmo lá da Topocad sabe. Já falei aqui um dia, expliquei qual que era o software que valia a pena no quesito grana. Enfim. E é isso, cara. Eu tô aí disposto a dar aula pra vocês, melhorar o repertório de vocês, o como atender o cliente. Eu tenho aqui dentro do canal mesmo um monte de curso. Né? Óbvio que não está em modo público, né? Não sou bocó, mas está aqui dentro, tenho já um arquivo de coisas. Enfim, saibam que eu consigo ensinar vocês muita coisa, tá? E isso aqui é um bônus, tá? Isso aqui é uma resposta que eu vou deixar pronta, vai ficar na descrição do vídeo aqui, justamente para que eu um dia, se precisar, eu mesmo use isso novamente, mas para que vocês saibam também se posicionar, tá? Às vezes a palavra que tu vai proferir é muito mais importante do que o que tu faz em campo. Às vezes o como tu te posiciona profissionalmente e com um regulamento debaixo do braço e entendendo o que tu pode e o que tu não pode falar. Isso para o cliente ou para a pessoa da lei que está escudando essa pessoa. Porque eu, por exemplo, eu peguei o pessoal aí em saias justas, né? Por exemplo, a pessoa que me contratou não dava play nos vídeos, não queria ouvir o áudio. Não dava play nem no áudio nem no vídeo. A pessoa da lei que me atendeu me ofendeu e eu gravei. Aí eu olhei e então tá, olha só com que tipo de pessoa eu tô lidando, né? Interessante. Tá tudo aí, tá arquivado as coisas, né? Eu tenho como me defender. Isso aqui eu posso deixar público porque obviamente não me expõe nenhuma das figuras. Mas é só pra deixar claro pra vocês, não sejam bobos, tá? E outra, aprendam a cobrar. Se vocês querem valer o que vale um iPhone, vocês têm que se portar como um iPhone. Tá? E fazer as pessoas se colocarem no lugar delas. Se elas não têm o conhecimento que vocês têm a respeito de área, e se vocês podem melhorar como um profissional, né, talvez me contratando e contratando outras pessoas que deem suporte em outras esferas dentro da topografia, vocês virem um profissional show de bola. Eu não vou ensinar tudo pra vocês porque eu não sei tudo da topo. Mas eu sei um bom tanto aí pra livrar vocês de muita bomba no meio do caminho. Porque eu fui direto trabalhar com as coisas de perícia e me incomodar com parte de jurisdição. E aí, assim, tiveram advogados e advogadas que tiveram um pouquinho de petulância comigo. E aí, opa, só um pouquinho. Até a tua esfera tu pode falar. Na minha esfera eu entendo. E assim, eu tô dando insumo pra vocês. Então, te porta aí de um jeito que eu vou me portar aqui com elegância. Mas eu não vou deixar ninguém pisar em cima de mim porque acha que, eu entendo pra caramba. Não. Tu entende do teu. Eu do meu aqui eu consigo me defender muito bem, obrigado. E é isso. Caralho, deu 40 e poucos minutos. Eu vou tentar reduzir isso aí, tá?